Por saber que você, torcedor, já está com saudade do nosso futebol de cada dia, vamos fazer algumas considerações a respeito de Fortaleza, Ceará e o time do Ferroviário. Além também de trazer impressões acerca da Copa América que se desenrola no Brasil. Em primeiro lugar, essa questão da parada forçada do campeonato da Série A. É preciso entender que essa parada não significa uma panaceia para todos os males que ainda afligem as duas equipes. Querem ver essa questão do ataque? Será que o Ceará fez, assim, um apurado trabalho no sentido de saber sobre Bergson, sobre Roger, sobre o próprio Romário, que machucado estava em período de recuperação, como provável solução? Será que analisaram bem essas coisas? No caso de Wellington Paulista, que fez 2 gols desde que chegou, e Chiesa, será que realmente aqueles que avaliam desempenhos, que procuram saber quais são as melhores saídas em matérias de contratações, será que as coisas foram feitas cuidadosamente? Porque a princípio parece que não. Vejam que os dois times continuam com o problema do homem para fazer gols, o cara que possa fazer uma interação com quem joga pela extrema, com quem joga pelo meio campo. Eu tenho dito até que a culpa pode até não ser deles, os homens de referência. Mas o fato é que já demanda um bom tempo e a gente não vê uma contribuição do goleador, daquele jogador que resolve, daquele que bota para dentro. Pelo contrário, tem sido um problemão. E eu estou achando que os times estão ruminando muito isso, sabe? Os dois anunciam que querem um atacante, um zagueiro ou um meio-campo. Estão até econômicos no número de contratados, eu acho. Mas é preciso também se libertar disso. Os times não teriam uma outra forma de jogar com aquilo que tem, mesmo que não sejam jogadores de características tais para determinadas posições? Eu acho que cabe aí o trabalho do treinador, do orientador. O fato é que o tempo está passando, jogadores receberam dias de folga, daqui a pouco todo mundo volta para valer, e tomara que com os problemas resolvidos, porque o Ceará com essa última partida acabou dando um susto. O time do Fortaleza teve que passar por um período de desgaste muito grande, de jogos em cima de jogos. E o Ferroviário? Interessante que eu intuí que o Ferroviário poderia subir para a Série B. Intuí, mas não levei o negócio muito em consideração. Certo é que o Ferroviário saiu ganhando, saiu conseguindo vitórias, atrás de vitórias. E hoje tem uma posição folgadíssima e inesperada para todo mundo. Para o Marcelo Vilar, para a direção do Ferroviário. E eu acho que ele está perto realmente de subir para a Série B, mesmo sabendo que esse processo de mata-mata é ingrato. O time do Ferroviário está fazendo uma campanha arrasadora. Eu acho que já está garantido para a próxima fase. E quando chegar o tal do mata-mata? E os afundamentos que o time tem aqui e ali? É evidente que a situação do Ferroviário, por mais que queiram comparar, não tem nada a ver com aquela dramática posição do Fortaleza quando saiu da Série C para B. Foi um negócio impressionante. E até que subiu para A. Tem Cariús, tem Janildo, Mazinho, Leanderson, contratou agora o Nael, tem um elenco razoável, dentro das suas possibilidades. Seria uma coisa maravilhosa para um Ferroviário que penou bastante nesses últimos tempos, procurando readquirir a sua posição de uma das forças maiores do futebol cearense. Sobre Copa América, nós diríamos o seguinte: muitos jogos já foram realizados, a fase de definição para a próxima etapa está próxima, mas eu acho que ainda não foi o tempo devido para apreciações mais profundas. Sobre o time do Brasil, o que preocupa é o seguinte: a seleção do Tite, quando foi promovida aquela ressurreição, visando a Copa do Mundo, enfrentou adversários sul-americanos. E foi contra nossos irmãos
sul-americanos, que a seleção voltou a jogar um belo futebol e nos encheu de esperança, de confiança para a Copa do Mundo. Quando a seleção daqui saiu, até na fase de amistosos, que passou a enfrentar times europeus, a partir, os senhores se lembram bem, de um amistoso contra uma seleção inglesa mista, que o Brasil se complicou diante de um esquema defensivo, que o treinador Tite falava até a respeito do Manchester City, que joga fazendo aquela pressão e tinha uma maneira especial de enfrentar essas retrancas, como aconteceu principalmente no jogo contra a Venezuela. Pois me parece que diante dessa situação o Brasil não se resolveu bem. É a impressão que a gente tem. A Copa do Mundo, quando nós mudamos para aquela parte diferente dos jogos realizados aqui na América do Sul, aí a coisa complicou. O Brasil oscilou, o Brasil em determinados momentos fez jogos ruins, até que parou na Bélgica. E aí a gente fica aqui a imaginar, se contra os sul-americanos existem dificuldades, imaginem diante de adversários de maior potencial. É isso assim que nos chama a atenção. É claro que o time tem problemas. Os lados. Felipe Luiz, David Neres, pelo lado esquerdo. Eu acho que os dois não conseguiram ainda uma conexão que permita força por ali. Acho até que o Everton, o Cebolinha, quando entra, faz o time andar melhor por ali. Jogando até pela direita quando pedem. Pelo lado direito, nem Daniel Alves, nem Richarlison, que é um jogador que não faz verdadeiramente a ponta. Ele envereda pelo meio, mas poderia haver uma trama permanente com Daniel. Pelos lados a coisa não saiu. Por dentro, aí fica a complicação pela falta de espaço. As aparições aqui e ali do Felipe Coutinho, o Gabriel sendo usado, o Firmino também, mas nada que nos dê uma certeza, ou pelo menos entenda que a coisa daqui a pouco vai melhorar e muito. A seleção tem problemas. Ao mesmo tempo, a gente sente que tem gente na esperança de que a seleção se dê mal e sangre, se for possível. As críticas são muito ácidas. As posições com relação à seleção, elas são, digamos, exageradas, muitas delas. A seleção não tem um jogador chamado Neymar. A despeito dos seus problemas extra-campo, ele é um jogador essencial. E quando toda uma organização tática não funciona, aí entra o jogador, entra o craque, aquele que pode quebrar linhas. A seleção não tem esse jogador. Vai ter que conviver com a falta desse jogador. Que se tente, para se saber como é que a coisa fica. Agora, debaixo, muitas vezes, de críticas exageradas, o time da Venezuela, por exemplo, me surpreendeu pela obediência tática e pela consciência quando tinha a bola dominada. Foi um problema mais para a seleção brasileira. Um outro aspecto é a ausência de público, por razões que nós já explicamos com relação ao preço do ingresso. Isso é um verdadeiro absurdo e aqui no Brasil já se praticou esse tipo de exagero, como todo mundo sabe. Com relação ao futebol jogado, houve quem imaginasse que a Copa América poderia trazer novidades táticas. Como? As coisas mudaram. As novidades táticas que eram apresentadas de 4 em 4 anos nas Copas, elas chegaram ao fim. Por quê? Porque quando os times europeus formaram verdadeiras seleções, as novidades passaram a ser constantes. As novidades, as mudanças, elas não esperam. Então, seria até demais querer que numa Copa América se tivesse realmente uma espécie de revolução tática. Seria demais. Vamos aguardar. Conscientes de que a América do Sul hoje pratica um futebol que tem posição secundária com relação à vetusta Europa. Todo mundo sabe disso. Eu sei que todos os melhores valores dos times da América do Sul estão aí na competição. Mas tem todo um processo de juntar e depois ensaiar para ver se dá certo. Então, nós esperemos exatamente o que essa Copa América pode nos oferecer. Tem a questão do VAR,
que tornou o futebol chato, concordo, que criou confusão aqui no Brasil, mas que criou também solução. O Brasil enfrentou o time da Venezuela e teve 2 gols anulados, e de forma corretíssima. O pior é se achar que o Brasil não ganhou por culpa do VAR, não tem nada disso. São outros 500. A seleção está tentando driblar ainda todo aquele problema do ensaio que tem que ser feito, né, a harmonia que é necessária. Esperamos apenas que o treinador Tite pare de falar de táticas, de conceitos e de outros babados e fale de futebol. Pare de falar de modelos e fale claramente a respeito de futebol. Acabar com aquela linguagem que eu acho até excessivamente tola, para que volte a contactar melhor, a se comunicar melhor com uma torcida que ainda está ao seu lado, porque ele, afinal de contas, ainda é, até segunda ordem, o nosso melhor treinador. Eram essas as impressões, as considerações que nós tínhamos.